Bom dia, alunos do Colégio Durval Nunes, do 2º ano. Eu sou a professora Jéssica e hoje a aula de biologia vai ser sobre o reino animal. O reino animal, ele também pode ser chamado de animalia ou metazoa. Nesse reino a gente encontra, organismos que são eucariontes, ou seja, que têm um núcleo diferenciado, envolvido por uma membrana. Aqui do lado, só uma figura de uma célula eucarionte, para vocês visualizarem aqui, ó. O núcleo, ele é bem delimitado, tá? Outra característica desses animais, é que são heterótrofos por ingestão, ou seja, eles necessitam de ingerir outros seres vivos, porque eles não produzem seu próprio alimento. Aqui essa figura bem típica desse animal, se alimentando de outro. Isso daí caracteriza organismos heterótrofos. Outra característica dos animais, é serem pluricelulares, ou seja, ter mais de uma célula. Os animais também, eles são aeróbicos. O que significa isso? Que eles necessitam de oxigênio. Animais terrestres, respiram ar e animais aquáticos absorvem esse oxigênio, através da água. Os animais também, eles realizam reprodução, tá? Que pode ser sexuada ou assexuada. A maioria dos animais é sexuada, que envolve a união dos gametas, Outra característica dos animais é não possuírem celulose nem clorofila, ou seja, são aclorofilados, tá? Essa característica aqui, ó, de ter celulose e clorofila é típico dos vegetais. Outra característica é possuir tecidos e órgãos, com exceções das formas mais simples, tá? Que são os poríferos. Esses animais aqui, ó, eles não possuem tecidos nem órgãos. Nessa figura aqui, só para exemplificar como é a organização de um sistema, A gente tem células, Conjunto de células vai formar um tecido, conjunto de tecido forma um órgão e o conjunto de órgãos, forma um sistema. Aqui a gente tem a célula do estômago, o tecido, o órgão, propriamente dito, e aqui o sistema digestório, onde o estômago faz parte. Outra característica dos animais é essa fase aí, ó, chamada blástula. O que é isso? É uma fase embrionária em que temos, uma esfera de células oca com líquido no interior. Essa fase aqui, ó. Blástula. Todos os animais passam por essa fase. É a segunda fase de segmentação das células no desenvolvimento embrionário depois da formação do zigoto. Ou seja, houve a fecundação, certo? Do gameta feminino. Posteriormente, ele se dividiu em dois. De 2, se transformou em 4, Se multiplicou em 4. De 4, se transformou em 8. E a partir de muitas células, a gente tem essa fase aqui chamada de mórula e a blástula, tá? Todos os animais, então, têm essa fase aqui chamada blástula. Outra característica dos animais é possuir o celoma, que é uma cavidade do mesoderma, que no futuro, quando o indivíduo estiver adulto, vai formar a cavidade geral do corpo e o tubo digestório. Entretanto, o celoma é dividido em 3, Pode ser 3 tipos. Os acelomados, tá? Animais dipoblásticos ou diblásticos, que só apresentam uma formação de 2 folhetos embrionários. No caso aqui a gente tem o exemplo aplanária, tá? Aí aqui, ó, que vai ser a cavidade digestiva. Temos os pseudocelomados. Nestes, o mesoderma se liga ao ectoderma e se afasta da endoderma, surgindo assim um espaço que o indivíduo adulto simula o celoma. No caso aqui a gente tem
esse animal e essa aqui é a cavidade digestiva. E temos também os celomados, né? Que são animais triploblásticos que possuem, pois durante a fase embrionária, né, formam o mesoderma. Então, aqui, o ser humano e aqui a cavidade digestiva, né? O verdadeiro celoma. Outra característica dos animais é a simetria bilateral, pelo menos a maioria dos animais, né? O que significa? Que tem duas metades do corpo simétricas. Mas também a gente tem a simetria radial, que o exemplo é essa figura aqui, ó, que é um equinodermus, que seria o quê? Vários planos longitudinais a partir do centro do corpo. E também a gente tem a forma assimétrica, que não tem forma nenhuma, né? Que no caso, as esponjas, tá bom? O filo do reino animal pode ser dividido em diversos filos, mas os principais são esses aqui, ó. Poríferos, quinidários, plateumintos, nematóides, anelídeos, equinodermos, moluscos, artrópodes e cordados, tá? Esses aqui são os principais. Essa figura aqui é só para ilustrar, né, os animais, para vocês terem uma noção, tá? Os animais também costumam se dividir, né, pra gente estudar, costuma se dividir os animais em duas classes gerais, tá? Que são os animais vertebrados, que possuem, né, a medula espinhal e a coluna vertebral. O principal filo que é vertebrado é esse filo aqui, ó, chordata, tá? Os dos chordados, que inclui os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E também pode ser classificado em animais invertebrados, ou seja, que não tem a medula espinhal nem a coluna vertebral, tá? Nesse aqui, a gente tem o restante dos 8 filos, que são os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, molúsculos, anelídeos, equinodermos e os artrópodes, tá? Essa figura aqui só para exemplificar, né, o crânio e a coluna vertebral. Todos esses animais aqui são vertebrados, certo? Vamos fazer a correção, então, da atividade 3 que eu passei para vocês, tá? Por favor, faça a correção aí. A primeira questão era como que é dividido o reino animal em vertebrados e invertebrados, né? E qual que é a diferença entre os dois? Justamente os vertebrados possuírem, né, a medula espinhal e a coluna vertebral e os invertebrados não possuírem, certo? A número 3 é quais são os filos do reino animalia? São vários, né? Os principais: poríferos, quinidários, plateumintos, nematóides, anelídeos, equinodermos, moluscos, artrópodes e os cordados, certo? E quais são as principais características desse reino? Eucariontes, heterótrofos, pluricelulares, aeróbicos, se reproduzirem sexualmente ou assexuadamente, e também a presença de blástula, celoma e simetria bilateral. A maioria desses organismos, né? Não todos. Quinta questão. De acordo com a classificação de Itaker, podemos dividir os seres vivos em 5 reinos, sendo o reino animal um deles, certo? Anteriormente a gente estudou os 5 reinos, lembram lá? Reino protista, reino monera, reino fungi, reino planta, e agora a gente está estudando o reino animal, tá? São esses 5 reinos os principais. Então, entre as alternativas a seguir, marque a única que não corresponde a uma característica presente nesse grupo. Nutrição heterotrófica, organismos multicelulares, seres procarióticos, presença de tecidos verdadeiros, presença de estágio embrionário denominado blástula. Então, a única característica que eu falei aí que tá errada, né, é essa daí, né? Seres procarióticos. Os animais não são seres procarióticos,
são seres eucarióticos. Número 6. O reino animalia abrange uma grande quantidade de organismos, sendo alguns extremamente diferentes. Todos esses seres, no entanto, apresentam 3 características em comum. Quais são? É a letra B, né? Presença de mais de uma célula formando o corpo, nutrição heterotrófica e célula eucarionte. Então, galera, essa foi a aula sobre o reino animal e a correção da atividade, tá? Espero que vocês façam a correção. Quem ainda não fez atividade, pode fazer e me enviar, tá? Agora eu creio que ficou mais fácil, tendo a explicação e tendo a correção. Então, não deixem de fazer, tá? Isso aí é a nota de vocês. Tudo bem? Então, bom dia para vocês, tenham um ótimo dia, uma boa semana. Até a próxima aula.